Hoje nós vamos aprender um pouco sobre Property Node, ou nós de propriedade em português. O que são essas coisas e o que elas podem fazer? E basicamente elas podem fazer tudo. A ideia é a seguinte: todo elemento, principalmente o elemento gráfico no LabVIEW, ele tem algumas propriedades que você pode manipulá-las durante a programação ou fazer arranjos para que a programação manipule algumas propriedades enquanto o programa está rodando. E para isso ser feito, você usa os Property Nodes. Basicamente, você tem um elemento, por exemplo, pode ser uma função gráfico. Você tem um gráfico, literalmente você construir um gráfico. Aí esse gráfico ele tem propriedades como, por exemplo, cor da barrinha, se for um gráfico de barra, ou da linha, se for um gráfico de linha, ou dos pontos, cor, fundo, tamanho do gráfico, escala, essas coisas todas são propriedades dentro de um elemento. Assim como se você, por exemplo, você tem um indicador, pode ser um indicador numérico. O indicador numérico ele vai ter tamanho da fonte, tipo da fonte, cor da fonte, casas decimais, tudo isso são propriedades. E aí você pode, dentro do seu programa, colocar elementos para que o seu programa trabalhe mudando talvez essas propriedades. A gente vai fazer algo bem parecido aqui, tá? Vamos aqui para minha telinha já tem alguns elementos aqui que eu vou apagar. Eu estava rabiscando algumas coisinhas. Então vamos começar do zero. Bem, para ilustrar o nosso programa, esse Property Node, essa propriedade e tudo mais, eu vou criar um programinha bem rápido aqui, que vai ser um conversor, certo? A gente vai vou criar um indicador numérico, ok? Pode ser esse aqui, com a barrinha. Aí desse indicador eu vou puxar uma subtração, lembrando atalho Ctrl/barra. Abre essa barrinha e aí se eu escrever qualquer coisa aqui, ele vai me dar a função que eu procuro. Isso torna a programação um pouco mais rápido. Então eu escrevo aqui, ó, subtract. Dou OK, aí aparece aqui, ó, no meu mouse a função subtração. Eu poderia clicar com o meu botão direito, vir aqui em numérico e buscar a função subtract aqui. Agora vamos lá, eu vou pegar do valor que tiver aqui no meu controle, né? Isso aqui é um controle, é uma entrada de dados. Eu vou subtrair, vou criar aqui uma constante, 32. Depois eu vou pegar e dividir o que sobrar vem para cá, por 1,8, create constant, 1,8, e esse resultado eu vou querer que exiba, eu vou querer exibir em forma de um numérico, pode ser esse aqui. Fiz besteira, Ctrl Z. Numérico do lado de cá. Coloquei o numérico do outro lado, aqui. E aí eu vou conectar, ele está como controle, ó, ele está aqui, ó, sair daqui à direita, eu vou pegar e vou colocar como indicador. Indicador. E eu venho aqui e conecto. Eu sumi com ele, né? Show indicador. Eu tinha clicado ali para ocultar ele, está aqui agora. Bem, então quando eu rodar esse programa, a princípio, as escalas aqui do programa, elas não estão bem definidas, né? Eu vou fazer o seguinte também, eu vou criar aqui uma estrutura de repetição, e ali, ó, note que meu programa não roda, porque está faltando a condição de parada, a condição de stop da estrutura de repetição. Para isso eu vou criar um botão, um controle, que é esse botão aqui, stop. Então quando eu rodo meu programa ele fica rodando, vê que ele está executando direto, isso porque tem um loop aqui, esse loop ele fica executando até que eu dê um true aqui, eu clique em stop. Cliquei em stop, o programa parou. Bem, vocês não viram absolutamente nada acontecendo aqui, porque aqui o valor está 0 e as escalas não estão legais. Para botar uma escala legal, eu vou começar aqui com menos 200. E vou até 100. E aqui eu vou colocar 312. Acho que tá bom. Vou executar o programa.
E agora vocês podem observar que eu mexendo aqui na minha barrinha, eu mexo na barrinha ali em cima. Ó. Eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui. Note que eu posso parar o programa clicando aqui. Essa função, ela é abortar. É como se você quisesse forçar a parada do programa. Essa função aqui já é uma parada normal do programa. Você clicou aqui, o programa já para sozinho por causa de uma função. É como se você estivesse criando dentro do programa uma condição de parada e você não precisasse usar essas barras aqui. Lembrando que essas barras aqui em cima, elas estão vinculadas à programação. Quando você cria um programa, no final do programa, você fez todo o programa, tá ali, ó, fiz um jogo. Você não tem acesso a essas barras de programação. Então, se você quer dar um stop no jogo, você tem que colocar o botão dentro do jogo, o botão stop, que seria esse nosso botão aqui, ok? Seguindo aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, porque está meio difícil de ver. Vou aumentar esse tamanho aqui, vou aumentar esse aqui também. Tá aqui, tá razoável, né? E aí, vou executar agora meu programa de novo. Meu programa está sendo executado. E quando eu mexo aqui, ó, ele mexe ali em cima também. Na verdade, o que eu fiz foi um conversor de Fahrenheit, grau Fahrenheit, para Celsius. Graus Celsius. Então, quando está marcando, por exemplo, vamos colocar aqui um valor. É 312. Isso. Quando, por exemplo, está marcando 78 graus Fahrenheit, 80 graus Fahrenheit. Isso equivale a, não sei quanto está marcando aqui, porque não está numérico, mas aproximadamente quase 40, ok? E note que a gente não tem um acesso muito bom aqui das medidas, mas isso é detalhe. Vamos para as propriedades agora. O que eu quero fazer nesse programa? Eu quero meio que enfeitar ele. Eu quero fazer o seguinte. Quando o valor em Celsius for acima de 45 graus Celsius, ou seja, eu vou manipular aqui o Fahrenheit, e quando eu chegar num valor que seja acima de 45 Celsius, eu quero que essa barrinha aqui fique vermelha, para indicar que está muito calor, tá? Padrão Rio de Janeiro. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou mudar a coloração disso aqui? Bem, eu posso mudar a coloração nas propriedades do elemento. Então, esse Celsius aqui é esse aqui, ó. Eu posso vir aqui, propriedades, e aí aqui, ó, já tem aqui, ó, o fill. Eu posso mudar, sei lá, para vermelho. E vou dar um OK. E note que já mudou e ele vai ficar sempre vermelho. Mas eu não quero que ele fique sempre vermelho. Eu quero que no programa ele fique azul e aí, se passar de 45, fique vermelho. Como é que eu vou fazer isso? Note que eu usei a palavra se, então já implica na aplicação daquela estrutura condicional. Se acontecer isso, faça isso. Se não acontecer, faça outra coisa. A gente vai ter que utilizar a função se. Se você ainda não estudou, volte nas aulas do módulo básico, tá? Que é o Case Structure. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Vou abortar meu programa e vou criar aqui, ó. Eu clico com o meu botão direito em cima do elemento que eu quero manipular a propriedade, cor, tamanho, fonte e tudo mais. Clico com o meu botão direito e eu vou criar primeiro uma referência. Por que eu vou criar uma referência? Quando eu venho aqui e criar referência, essa referência aqui, eu posso alterar ela do jeito que eu quiser, para os outros elementos. O meu programa ele identifica todos os elementos que eu tenho aqui que eu posso mudar. Então, por exemplo, eu criei aqui uma referência de graus Celsius. Eu posso clicar no botão esquerdo, normal, e aí eu venho aqui, ó, no painel, note que eu tenho também o botão Stop e eu também tenho o botão grau Fahrenheit. E agora eu tenho uma referência. Na referência, eu vou criar agora as propriedades que eu posso alterar. Então, eu vou clicar aqui, ó, no meu botão direito, aqui na saída, e eu venho aqui, ó, criar, e aparece aqui a listinha, ó, propriedades propriedades, e eu posso aqui, ó, métodos. São duas coisas, elas são meio parecidas. Para falar a verdade, o processo de programação é idêntico, mas no final a função é um pouco diferente.
E aí eu venho aqui, ó, eu vou vir aqui em propriedades e eu vou criar aqui o fio. Isso aqui tudo são propriedades que eu posso estar mexendo no meu programa. Desde dados, unidades, eu posso mexer nas unidades, tamanho, tornar visível ou invisível, ou seja, apagar a escala aqui ou exibir. Tudo isso são propriedades que eu posso estar alterando. Posso mudar o título, posso mudar escala. Aqui eu posso mudar a escala, é bem legal isso aqui. Porque aí você pode colocar uma escala dinâmica. Às vezes, por exemplo, aqui eu tive que mexer na escala só para exibir mais ou menos. Mas eu posso colocar para ficar automático a escala. Conforme eu for mexendo ali, se eu for subindo, vai aumentando mais e mais a escala. Se eu for descendo, vai diminuindo a escala. Isso deixa o negócio um tanto que automático. E tudo isso você vai estar usando aqui, ó, as propriedades, porque são mudanças de um objeto dentro do programa. Ou seja, mudança das propriedades de um objeto que o programa já está programado para estar fazendo essas mudanças automaticamente. Então é como se fosse uma questão de automatização das mudanças das propriedades que você quer estar manipulando. No caso, eu vou exemplificar aqui somente com o fio, que é essa aqui, ó, essa parte de fundo aqui. Eu vou vir aqui em Fill Color. Criei aqui, ó, minha referência e ela está solta. Eu tenho que ligar a minha referência à minha propriedade. É aqui que eu quero mudar. Note que eu posso puxar aqui para baixo, ó, e aparece várias outras coisas que eu posso manipular. É aquela mesma lista que estava exibindo antes. Só que no caso, se você colocar outros elementos, todos eles têm que estar conectados, senão o programa pode resultar em algum erro. É interessante você deixar somente exibir naquele que você vai usar. E no Fill Color eu vou mudar para escrever. Escrever, eu quero colocar eu quero decidir qual cor vai ficar a minha barrinha, de qual cor para qual cor eu quero alterar ela. E eu vou mudar aqui, ó, por exemplo, para mudar não, vou criar agora uma caixinha de cor. Isso é bem legal, poucas pessoas acessam essa função, mas quem trabalha com uma parte gráfica e tal, curte bastante isso, que aqui dentro da paleta de funções, tanto aqui quanto aqui, tanto no painel frontal quanto no diagrama de blocos, eu vou clicar aqui no diagrama de blocos e vou vir aqui, ó, em gráficos e som. E na parte aqui, ó, funções de imagem, eu vou vir aqui, ó, Color Box, que é uma caixinha de cor. E vou colocar aqui a caixinha. E vou conectar essa caixinha ao meu Fill Color. Note que a caixinha está preta. Se eu clicar aqui em cima dela com o meu botão esquerdo, eu posso mudar a cor, posso colocar verde. E agora, quando eu executar o meu programa, ela ficou verde porque o meu programa executou aqui. Ele está executando tudo que está aqui dentro várias vezes. Está dentro de um while. Um while fica nesse ciclo repetindo até você mandar ele parar. E aí, no caso, toda vez que ele roda o ciclo, ele está lendo o verde aqui. Então, ele está configurando como verde toda vez que o ciclo executa. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Agora, eu vou colocar minha condição. Se eu quero verde, vermelho, azul, amarelo. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou criar aqui dentro do meu while a estrutura Case Structure. Vou criar aqui, ó. E esse Case Structure, ele vai estar configurado da seguinte maneira. Vamos organizar isso aqui que está meio bagunçado, já está ficando sem espaço aqui. Ele vai estar configurado da seguinte maneira. Se eu vou comparar dois valores. Então, se eu vou fazer uma comparação, eu vou usar aqui, ó, um booleano. Booleano não, desculpa. Uma comparação aqui. E eu vou colocar assim, ó, igual maior. Ok? Então, quando esse valor aqui, o valor que sai aqui da divisão é o valor que vai para o Celsius, ou seja, a temperatura em graus Celsius. Quando esse valor aqui for maior do que... Agora eu vou configurar aqui o outro valor. Criar aqui uma constante. Vou criar aqui uma constante. For maior que 45. Ok? Se isso for verdade, ele vai executar uma função. Verdade. Ó. Se isso for verdade, aí vai executar isso aqui. Caso o valor que saia daqui seja menor, aí desse resultado aqui, dessa comparação, vai sair um falso. E aí vai para o outro caso. No caso verdadeiro, eu vou pegar essa caixinha aqui. Vou quebrar essa conexão.
Vou quebrar essa conexão aqui, certo? Apagar as linhas, lembrando que para apagar todas as linhas mal conectadas, Ctrl B. E aí eu vou colocar a caixinha lá dentro. E aqui eu vou colocar a cor vermelha, né? Porque se for maior, ou seja, isso aqui sendo verdade, vai executar essa função. Eu quero que fique vermelho. Vou pegar um vermelho aqui. Mas, aí já vou pegar aqui, ó. Se você selecionar o elemento, segurar o Ctrl e arrastar o elemento, você copia, ó. Copiei outro. Agora eu vou vir aqui e vou colocar no falso. No caso falso, eu vou colocar para que fique da cor verde. Um verde diferente. E aí, toda vez que esse while executar, ele vai fazer essa leitura. E aí, se for menor, vai ser falso nessa comparação, porque eu estou comparando com 45. Ou seja, esse valor aqui não é maior que 45, que é falso, vai executar isso aqui. E aí, então, no fluxo de dados aqui, ele vai fazer esse valor aqui, vai sair do nosso case structure e vai vir para cá. Lembrando que quando tem essa bolinha aqui, quer dizer que aqui tem uma conexão, mas os outros casos não tem conexão. Essa bolinha, que eu digo, essa bolinha branca. Então eu viro aqui para o outro caso e também faço a conexão que eu preciso fazer. Ó. Pronto, agora note que ela ficou um quadradinho preenchido, quer dizer que todos os casos, lembrando que o case structure não é só verdadeiro e falso, eu posso colocar caso 1, 2, 3, 4, 5, 20 casos. Toda vez que tem aquela bolinha branca no meio lá do meu túnel, a gente chama isso aqui de túnel, quer dizer que tem algum caso que não tem conexão nenhuma, e isso é um problema. Seguindo aqui, no caso, se for maior, aí é verdadeiro, true, e aí vai ficar vermelho, o vermelho vai vir para cá e vai configurar como sendo vermelho aqui. Mas se for menor, vai ficar verde. Vamos executar esse programa agora? Note que ele está um verde diferente, né? Aquele verde musgo, que é aquele outro caso, o caso falso. Agora vamos mudar aqui os valores, vamos aumentar? Aumentei, ó, passou de 45. Agora ficou vermelho. Vou dar um stop aqui, vamos mudar essa escala aqui. Essa aqui eu fiz errado, pô. Essa aqui era para ser de 0 a 100. De 0 a 100. Essa aqui que deveria ser um pouco diferente. Tá, aqui vai em 312 e eu vou começar aqui em 200. Para ficar uma escala melhor. Pronto. 200. Não, vamos lá, vamos executar. Não, 200 ficou ruim, peraí. 100. 100 não, vai ficar alto. 0, aqui pode ser 0. Beleza. Tá mais ou menos ali. Agora, olha só, conforme eu vou baixando, baixou de 45, ficou verde. Passou de 45, ficou vermelho. Então, essas propriedades existem várias, dezenas. Cada elemento ali tem dezenas de propriedades. Você pode mudar a cor, você pode mudar tamanho, você pode mudar a posição que ele vai ficar no seu programa. Às vezes você tem um negócio aqui e aí você quer, quando acontecer tal coisa, o gráfico saia daqui e apareça aqui. Você pode fazer isso também.